antes de conhecer o treinamento, o meu maior desafio estava nessa construção de como que você aborda, por exemplo, um aluno chega no seu estúdio, né? Você sabe que você tem que começar ali do básico, você precisa iniciá-lo, mas como que você vai construindo esse processo para ele chegar num avançado? E se ele precisa chegar nesse avançado? Então essas construções, os processos pedagógicos, como que tudo isso se relaciona dentro do método, foi assim, era o meu desafio e era o que eu estava buscando, e isso eu encontrei aqui. Essas respostas todas eu encontrei aqui. Então tem uma coerência, porque por se tratar de um método, existe uma metodologia. Então isso precisa realmente ser seguido e você precisa raciocinar dentro disso para construir e adequar o que é melhor para o seu aluno, para você oferecer o que você tem de melhor com qualidade. Olá, meu nome é Heloísa Drummond, eu sou fisioterapeuta e educadora física e já trabalho com Pilates há algum tempo. Na minha história, referente ao Pilates, eu entrei por um acaso, no sentido que eu fui chamada para substituir uma professora e aí eu busquei um curso, né, num primeiro momento, que me desse esse suporte. E como a gente sabe, existem vários cursos de finais de semana e foram esses cursos que eu fui fazendo para ter uma ideia do que era o Pilates. E aí, nesse processo, eu comecei a entrar nesse mundo do Pilates e querer entender melhor como isso funcionava e entender como era essa metodologia. E aí eu fui tendo várias oportunidades de emprego nessa área, que foram legais, mas eu sempre questionava os lugares, né, as professoras com quem eu trabalhava, porque eu estava em busca de respostas. E eu queria entender como era a metodologia, porque esses cursos ele não me trazia uma visão clara do que era o método. Então, para entender melhor esse processo, essa metodologia, eu comecei a estudar por conta mesmo e fui buscando muitas coisas assim que eu tinha de informação, fui juntando peças para tentar entender como isso se encaixava. E aí, quando chegou a pandemia, foi um fato marcante e importante aí na minha história, que foi quando parece que o cenário mudou e a gente teve mais acesso a esses conteúdos online e veio se falando muito do Pilates clássico, e aí eu fui vendo que ali estava mais a origem realmente do método. Então eu não tinha esse conhecimento da autenticidade do método, da raiz do método. Eu não tinha essa visão, até porque os profissionais que estavam em torno de mim também não tinham esse conhecimento. Então eu estava nessa busca e eu estava realmente querendo entender como esse processo funcionava. Como é que você constrói um exercício com um aluno do básico, como que você leva esse aluno para o avançado. Então, eu fui buscando isso na pandemia com essas lives que foram tendo. Foi ótimo, porque daí fui conhecendo diversos profissionais da área que trabalhavam com Pilates clássico. E aí eu fui cada vez mais me aprofundando até que eu assisti uma live da Inélia, né? E eu falei, é isso que eu tô buscando. E algum desses professores também que estavam fazendo live, que são referências também, eles eram tudo fruto da Inélia. Então, de uma certa forma, a fonte era aqui. Eu queria aprender com a Inélia porque ela formou diversos profissionais que eu admiro e porque é você entender a raiz e a metodologia desse conteúdo todo, como você vai construir esse processo inteiro com o seu aluno, trazendo segurança, trazendo profissionalismo, trazendo o que você tem de melhor ali para oferecer em relação ao corpo, à estrutura, e é isso. Antes de conhecer o método, eu me sentia um pouco confusa, porque eu realmente não sabia como ajustar essas questões de ordem num treinamento, o que fazia parte do método, como fazer, como ajustar a mola, a carga, como que a gente realiza esse raciocínio.
Então eu me senti um pouco perdida, né? E aí a gente acaba se baseando no que a gente aprendeu realmente daí na faculdade, ou no meu caso de educação física, mais voltado para um treinamento, ou na questão de fisioterapia, mais para uma reabilitação, mas não dentro da metodologia, como que isso realmente se conecta. Essa é a palavra. Depois que eu comecei a entender a metodologia do Autêntico Pilates da Inélia, eu tive uma modificação significativa na minha carreira. Por quê? Porque ela traz todo o conteúdo, um processo construtivo, processo pedagógico, como que você vai olhar com cuidado para essa questão postural do aluno, os cuidados, as considerações que você precisa ter. Então, isso a gente acaba transferindo automaticamente já para o nosso trabalho e atuando com essa cabeça. Então, isso foi me trazendo resultados, que eu acho que isso é muito importante, e foi trazendo uma maior percepção, tanto para mim quanto para os meus alunos. Então, eu posso dizer que a minha forma de trabalhar mudou, o meu olhar mudou, e todo esse direcionamento e esse alinhamento assim, postural e do conhecimento e da metodologia eu consegui aplicar, e isso me traz bastante satisfação. Hoje, se eu pudesse dar um conselho para quem está me ouvindo, que você vai aprender todo o processo, toda a metodologia, do básico ao avançado, respeitando o seu corpo, os seus limites, e entender todos os processos que ele envolve, os processos construtivos, os pedagógicos, e com qualidade, aqui você vai encontrar. Então, isso é o que eu posso te dizer, baseado no que eu pesquisei, e eu fiquei extremamente feliz e satisfeita com a minha escolha.